Um oferecimento Goiás Fazendas, GP Asfalto e Organic Brasil. As tendências de mercado, novas tecnologias, empreendedorismo, clima e tudo que tem foco no que movimenta o campo são pautas no Agro e Prosa. O seu podcast diário que tem como missão deixar você informado sobre o mundo agro. Divino Ronaldo conduz de forma descomplicada e interativa entrevistas com os maiores especialistas deste mercado. Então vem com a gente! Está começando mais um episódio do Agro e Prosa Podcast. O meu entrevistado de hoje tem nome italiano, é o Reinaldo Bonnecarrere, engenheiro agrônomo, doutor em fisiologia dos cultivos agrícolas e diretor de biológicos para a América Latina da Indigo. A Indigo é uma startup norte-americana especializada no desenvolvimento de inovações para a agricultura mais sustentável. E o tema da nossa entrevista será Biotecnologia impulsiona produtividade agrícola sustentável. Reinaldo Bonnecarrere, seja muito bem-vindo, é um prazer ter você aqui. Obrigado, o prazer é todo meu, Divino. Um grande prazer estar aqui conversando com você e trocando um pouquinho de experiência. Eu falei que é um nome italiano, é italiano mesmo? É um pouco italiano e francês, é uma mistura. Ah, é? É. Bacana, cara. Mas você fica em São Paulo, né? Eu fico em São Paulo, minha sede é São Paulo. Legal. Me fala um pouquinho da Indigo. É uma empresa norte-americana? Isso, a Índio, como você falou, é uma startup norte-americana, ela tem a sua matriz em Boston, nos Estados Unidos. Ela começou suas atividades em 2014 lá, e em 2018 ela aterrissou aqui no Brasil. Então, ela começou a fazer sua primeira operação aqui no Brasil. Hoje ela está presente não só nos Estados Unidos e Brasil, mas também na Argentina. Aqui no Brasil a gente é responsável por América Latina, onde a Argentina é um país bastante importante para a gente. A gente tem uma operação na Europa, onde a gente tem uma base na Suíça, um escritório na Suíça, e a gente tem uma joint venture na Índia, onde a gente tem uma empresa que nos representa na Índia. Então a gente está em 4 continentes. Então já pode dizer que é uma empresa global. Já é uma empresa global, sim, temos operação global. Bacana. Para dar um gancho aí na nossa prosa, para começarmos, o Plano Safra 2023-24 já está para ser anunciado, né, provavelmente ainda nesse mês de junho, e o governo tem afirmado, né, veementemente que irá incentivar a adoção de práticas relacionadas à agricultura de baixo carbono, e que irá premiar os produtores que adotarem insumos biológicos, isso com ampliação de crédito, redução de taxa de juros e tal, e dentre outros benefícios. Enquanto a gente aguarda tudo isso acontecer, eu gostaria de saber de você, Reinaldo, quais são os principais desafios enfrentados pela agricultura brasileira em termos de sustentabilidade e de produtividade? É legal a pergunta, porque assim, um dos pontos principais quando a gente fala em sustentabilidade é realmente você trazer a sustentabilidade no seu conceito amplo. Então, quando a gente fala em sustentabilidade, muitas vezes a gente pensa só no ambiental, que é extremamente importante, mas para um agricultor que tem todos os seus desafios de produção e você traz o tema sustentabilidade pensando só em meio ambiente, para o agricultor muitas vezes isso é uma barreira. Então, quando a gente fala com o agricultor, a gente realmente tem que falar no conceito de sustentabilidade. Ambiental, social e econômica. Então, esse movimento do governo, através do Plano Safra, dizendo que vai incentivar o agricultor por práticas de agricultura mais sustentável, é extremamente fundamental. E acho que esse é um dos pilares que a Índio, desde a sua criação, na sua visão como empresa, de fazer uma agricultura mais regenerativa, mais sustentável, sempre buscou trazer. Beleza, como a gente premia, como a gente remunera o agricultor pela sustentabilidade, por práticas agrícolas mais sustentáveis. Existe um diverso número de mecanismos que não é também só a adoção de biológicos, que você faz isso muito, assim, que traz um benefício para o agricultor. Então, a utilização de insumos que agridem menos o ambiente é um dos pontos. Mas como você traz um crédito verde para o agricultor? E lá no futuro, coisas que a gente já vem falando hoje, mas que ainda no Brasil são temas do futuro, como você remunera o agricultor pagando créditos de carbono para ele manter esse carbono no solo. Então, esse é um dos pontos principais que eu acredito que
com a ajuda dos governos e também da iniciativa privada, a gente tem muito a oferecer para o agricultor nesse tema sustentabilidade, como remunerar ele para isso. Reinaldo, quando é esse futuro? É já. Eu acho que o futuro tem que ser já. Então, assim, a gente vê muito se falar, desde o passado, se falando de sustentabilidade, crédito de carbono, mas eu acho que a gente está num momento onde a gente precisa dessa transformação. E a agricultura é fundamental se a gente quiser trazer essas metas que todos os governos assumem de redução de carbono. Porque a agricultura, na escala que é feita, se você começar a fazer práticas onde o agricultor sequestra carbono em solo, não faz essas emissões na atmosfera, você tem um grande ganho. E além disso, a gente tem que pensar que tudo isso que o agricultor vai fazer, o crédito de carbono é um plus para ele, porque ninguém está recomendando práticas para o agricultor para ele produzir menos. Então, toda a recomendação de agricultura mais sustentável, rotação de cultura, cultura de cobertura, utilização de biológicos, ele vai trazer mais produtividade também. Então, a sustentabilidade econômica já vem por ele produzir mais numa mesma área. E, além disso, se você puder pagar um crédito de carbono para esse agricultor em função disso, ele ganha 2 vezes, né? Então, só que ainda temos algumas barreiras tecnológicas que precisam serem conquistadas. Por exemplo, hoje o grande entrave de você fazer um programa de crédito de carbono é como você certifica esse crédito de carbono, como você traz segurança para o investidor que quer comprar esse crédito, que esse crédito de carbono é certificado. Para isso, você tem que seguir as metodologias clássicas de certificação através das certificadoras internacionais. E com isso a gente sabe a dificuldade em metodologias que se tem hoje para que você consiga quantificar carbono em solo para gerar um crédito de carbono. E eu acho que o que a Índigo fez nos Estados Unidos e o que a gente está se preparando para fazer no Brasil é um grande avanço nesse sentido. A gente conseguiu nos Estados Unidos estabelecer o primeiro programa de crédito de carbono no mundo para agricultura de grãos, onde a gente remunera o agricultor por essas práticas, vendendo esse crédito no mercado internacional. Como a gente fez isso? Hoje a gente tem um modelo na Índigo que a gente consegue, através de modelagem e com algumas amostras de solo, quantificar esse carbono em solo e certificar ele nas certificadoras internacionais. E com isso a gente traz credibilidade para esse crédito de carbono para ser comercializado ele no mercado voluntário internacional. Isso a gente já fez para o Brasil. Ainda não. O que a gente está fazendo? Estudando toda essa metodologia, tudo que a gente aplicou nos Estados Unidos. A agricultura americana é diferente da agricultura brasileira. A gente está num país de agricultura tropical, onde a gente tem alguns parâmetros para definir esse modelo e como melhor usar ele, para depois sim poder oferecer isso ao agricultor. Mas a gente já tem um exemplo que isso funciona. Então já é um grande passo nesse sentido. Agora o que a gente precisa é desenvolver essa ferramenta para uma agricultura tropical. Reinaldo, não fizeram a coisa ao contrário, não? Primeiro, assim, eu acho, né? Não sei, quero entender um pouco melhor. Não deveriam ter criado a metodologia para depois fazer a exigência, não? Porque vieram com a exigência para o produtor rural. Olha, vocês têm que se adequar, tem que melhorar, tem que mudar, tem que fazer isso e tal. E nós vamos remunerar, tá? De que forma? Não sabemos ainda, mas vamos. Não ficou assim meio no ar, não? O grande ponto de tudo isso, Divino, é que nesse mercado de carbono, o grande ponto do investidor, quem quer investir por um crédito de carbono, quem quer pagar essa transformação, que são grandes organizações, eles querem ter certeza que eles estão comprando algo real e que realmente é uma questão de adicionalidade. Acho que um dos pontos principais quando você gera um crédito de carbono é mostrar que através do incentivo que esse agricultor recebeu, por um investidor que comprou esse crédito de carbono, ele promoveu uma mudança. Porque só essa promoção de mudança é que valida que esse investidor investiu alguma coisa para transformar a agricultura. Então, assim, o mercado de crédito de carbono hoje é um mercado que não premia o agricultor que é mais sustentável que o outro. Ele premia o agricultor que mudar suas práticas para uma agricultura mais sustentável por causa desse crédito que ele vai receber. Então, como dizer, se eu
te dou esse crédito, você faz a transformação. E quem regula esse mercado voluntário de carbono. Não são, por exemplo, não é a Índigo ou associações de classe que dizem, não, primeiro vamos fazer tudo, acreditar os agricultores e depois o mercado paga por ele. Não, o mercado quer essa transformação. Então, ele exige as mudanças. Ele exige que seja adicional e que você comprove que isso foi trazido porque houve essa mudança e foi incentivado o agricultor através do crédito de carbono. E onde é que entram os biológicos aí? Como é que essa adoção dos insumos biológicos pode contribuir para essa agricultura mais sustentável e produtiva no Brasil? Eu acho que os biológicos, e aí o Brasil tem um papel fundamental e destacado. O Brasil hoje é o país onde existe a maior adoção de produtos biológicos na agricultura, com certeza, inclusive comparado com mercados europeus e mercados mais desenvolvidos de países de primeiro mundo, onde realmente o biológico mostrou que tem performance. Então, o biológico é um produto extremamente necessário no manejo do agricultor, principalmente onde a gente tem condições de desequilíbrio. Por exemplo, eu cito alguns pontos extremamente importantes. Hoje, a fertilidade e o uso de fertilizantes na agricultura. A gente sabe que no Brasil a gente usa menos fertilizante do que o recomendado, e inclusive esse fertilizante utilizado, ele muitas vezes é perdido, ou porque ele se perde por lixiviação, por volatilização, ou ele fica imóvel em solo. Os biológicos se mostraram extremamente eficientes no melhor uso dos fertilizantes. A gente tem uma série de exemplos, por exemplo, na soja. Biológicos são utilizados para melhor solubilização de fósforo. Então, você, mesmo tendo fósforo no solo, ele está imóvel, um biológico ajuda a esse fósforo ficar disponível para a planta. Então, aí é um papel fundamental do biológico ajudar o fertilizante numa melhor absorção. Um outro exemplo que eu gosto de utilizar é a questão dos nematóides no Brasil. Se a gente olhar a problemática nematóide nos últimos 5 anos no Brasil, a transformação do manejo do controle de nematóides com a introdução dos biológicos. Hoje, mais de 75% do mercado de nematicidas no Brasil é de produtos biológicos. Por que disso? Porque os biológicos se mostraram altamente eficientes no controle de diferentes espécies de nematóides e muito mais eficientes ao longo prazo. Quando você pega uma lavoura que é manejada com bionematicida, você vê como a população de nematóides ao longo dos anos vai diminuindo. Então, não é só uma questão de controle momentâneo, imediato, como os químicos têm, por exemplo, efeito de choque no nematóide e depois desequilíbrio populacional e as populações de nematóide voltam ao solo depois de 1 ano. Os bionematicidas vêm nessa questão do manejo, ele aplica na soja, ele reduz a população, ele controla a ovo, depois ele aplica no milho, mantém essa população mais baixa e ao longo do tempo a população de nematóides vai ficando sob controle naquele solo. Então, assim, esses 2 exemplos claramente trazem qual que é o benefício da utilização dos biológicos numa agricultura mais sustentável, num uso mais racional dos insumos, tanto fertilizantes como defensivos químicos no mercado. Reinaldo, o próprio governo tem falado a respeito da necessidade de se utilizar áreas degradadas, né, que eram utilizadas pela pecuária até um tempo atrás, e mudar essas áreas de pecuária para a agricultura. Quais são as tecnologias produtivas mais avançadas e sustentáveis na agricultura que podem ajudar a aumentar a produtividade sem aumentar a área, por exemplo, sem desmatamento, né, e atendendo a essa pressão ambiental tão grande que existe atualmente? Legal. Acho que, assim, esse tema também é um tema bastante importante, porque também a gente tem que desmistificar um pouco a produtividade com relação à área e abertura de novas áreas. O Brasil não precisa abrir nova área para ser mais produtivo e para conseguir produzir mais e alimentar o mundo. Você citou a área de pastagem degradada no Brasil. A gente tem um potencial ainda muito maior do que a gente produz hoje de soja, só pensando em área degradada de pastagem no Brasil. E como você melhor produzir nessas áreas, desde a área que você começa a transformar, é essencial. E para mim aí é uma questão não só de um segmento específico, não só, por exemplo, da parte dos biológicos, mas é todo o manejo da cultura. Desde
qual cultura você escolhe para essa primeira transformação da pastagem degradada. Então, você começa recuperando uma área de pastagem degradada com uma outra pastagem. E nessa outra pastagem, você começa a trazer um manejo de melhor fertilidade, utilização de biológicos que aumentam a eficiência do uso dos nutrientes nesse manejo. Depois, a escolha dos cultivos subsequentes, se você vai entrar com soja, se você vai entrar com milho, como vai rotacionar essas culturas dentro desse processo. E aí também os biológicos têm um papel importante não só na parte do controle. Hoje a gente tem duas áreas principais quando a gente fala não de estresse de doença em insetos, mas que é estresse nutricional e estresse hídrico, por exemplo. A gente sabe que os biológicos são altamente eficientes em condições de estresse hídrico. Então, existem cepas altamente eficientes a fazer desenvolvimento de sistema radicular, mesmo com deficiência de água, e as raízes conseguirem capturar mais água do solo em condições de estresse. Então, todo esse manejo, eu acho que é extremamente importante para você recuperar essas áreas, você conseguir produzir em cima dessas áreas de uma maneira mais eficiente, mais sustentável. Mas o potencial que a gente tem nesse sentido é muito grande na agricultura brasileira. Você acredita, então, que a biotecnologia ela tem um papel importante nessa sustentabilidade, tanto econômica quanto social e ambiental das atividades agrícolas? Com certeza. Assim, é fundamental, por quê? Porque ela atua em todos os pilares. A gente está dizendo que o uso mais racional de defensivos, incluindo biotecnologias biológicas, o seu custo de produção não aumenta. Então, você consegue até maximizar a sua produção e com custo mais racional, mais equilibrado de produção. Você consegue produzir com maior estabilidade, sem tantos efeitos de intempéries, como, por exemplo, a restrição hídrica, você mantém uma produtividade maior. Então, quando você vai vender o grão, você consegue ter uma produtividade maior do que quando você não tem. Então, todas essas questões são sim, fatores que influenciam numa produção mais sustentável, numa produção mais estável e não tanto impactada pelos estresses que acontecem. Porque quando a gente começa a falar de efeitos climáticos, isso é difícil a gente sentir no dia a dia esse meio grau que aumenta a temperatura, mas a gente sente nas condições extremas. Quando a gente tem, por exemplo, um caso do Laninha, que afetou o sul do Brasil de uma maneira muito forte esse ano, e ainda muito maior, nossos amigos da Argentina, né? O efeito que eles tiveram nas últimas produtividades, tanto de trigo como de soja, dessas condições adversas, isso sim a gente consegue sentir na agricultura. E quando você traz tecnologias, biotecnologias, que você consegue, nessas condições mais adversas, manter uma produtividade melhor, você contribui muito para uma produção mais sustentável e, assim, uma maior rentabilidade do agricultor, se você considerar o mais longo prazo. Do seu ponto de vista, Reinaldo, qual que é o potencial produtivo das lavouras brasileiras ao adotar esses insumos biológicos e práticas regenerativas? Sim, é muito difícil a gente dizer até onde a gente vai chegar em produtividade de soja no Brasil, né? A gente tem aquela barreira dos 3 mil quilos como produtividade média do país, que faz muito tempo a gente não consegue sobrepassar ela. Mas se você olhar, e aí eu pego um pouquinho do que os colegas do SESB fazem, quando você olha os recordistas de produtividade do SESB, você olha o manejo biológico, está sempre no meio. Então, assim, se você olhasse o concurso SESB há 5 anos atrás, era muito a questão de espaçamento entre plantas, população, fertilidade, os defensivos que utilizava. Hoje, você olha os campeões do SESB, tudo tem manejo biológico lá no meio, porque sim, o biológico traz alta performance. Uma coisa que a gente tem que pensar é, a planta, numa condição de agricultura tropical como a brasileira, ela está sempre sob estresse. Você imagina um dia típico no mês de dezembro, no Mato Grosso, a temperatura máxima diária, o cultivo de soja está submetido a um estresse de temperatura. Os biológicos ajudam a regular esse estresse. Então, mesmo que a gente diga a condição climática nesse ciclo da soja foi muito positiva, a planta sofreu estresse todos os dias por um período de tempo nesse dia. Então, os biológicos, quando regulam esse estresse, ajudam a planta a expressar potencial produtivo. Mas eu acho que, assim, a gente não está nem de perto
a atingir os potenciais produtivos que a gente pode atingir quando a gente descobrir mais sobre as biotecnologias. A biotecnologia, a ciência dos biológicos, dos micro-organismos, é uma ciência muito recente. A gente vem estudando isso nos últimos 20 anos. Então, se você pensar que a ciência é muito mais antiga que isso, a gente tem muito por descobrir ainda nessa ciência. É bacana quando você coloca essa questão dos concursos, como do SESB, por exemplo, mas às vezes conversando com produtores, eles até relatam que isso não é uma realidade, né? Porque, por exemplo, para você obter aquelas altas produtividades, geralmente é o seguinte, olha, jogue o que você puder aí, não importa com o custo, faz o que você puder fazer, e são talhões selecionados ali, áreas específicas, né? Quando você chega para um produtor que planta 1.000, 2.000, 3.000, 10.000 hectares, aí já não é uma realidade, não dá para chegar e falar assim, ó, joga o que você puder aí. Opa, peraí, aí tem uma questão de custo, né? Da mesma forma, quando você fala para um produtor, olha, para de fazer a sucessão de culturas, né? Soja, milho, por exemplo, que é o caso, né? E passe a colocar outras culturas, passa a colocar aí um capim e tal, né? Ele vai falar, mas peraí, mas o mercado está me remunerando por soja, milho, e nem sempre ele está disposto a não ter essa remuneração, né? Isso não acaba sendo um paradigma, não? Acaba, e por isso que você tem que pensar, e sempre quando você fala em sustentabilidade com o agricultor, é voltar num dos primeiros pontos que eu falei de rentabilidade, como você remunera ele por isso. Então, hoje, assim, a gente não tem programas em grande escala onde você dá prêmio sobre grão de soja produzido de uma maneira mais sustentável. À medida que a cadeia produtiva e o consumidor e quem origina esses grãos começar a fazer isso, você torna isso muito mais atrativo para o agricultor fazer. Então, você quer que eu plante uma cultura de cobertura entre o milho safrinha, naquela janela de 2 meses que eu tenho com a soja e tenho que irrigar, mas qual que é o prêmio que você vai dar por aquela soja para ele? Você tem que remunerar ele. Senão, para o agricultor, isso não é atrativo. Eu concordo com você. E com relação a esses concursos do SESB, também, assim, claramente não são as práticas que o agricultor faz, porque economicamente não é viável, não é o ponto de máxima lucratividade do agricultor, com certeza. Mas te trazem alguns indicativos que são realmente tecnologias que respondem, né? Que respondem a isso. O ponto é como você chega nesse manejo do agricultor usando dessas tecnologias para que seja o ponto de maior rentabilidade dele. Mas sim te trazem alguns indicativos que realmente performam e fazem com que ele produza mais. Mas a maior produtividade não é sempre a maior rentabilidade, né? Esse é o ponto que a gente tem que encontrar o balanço e o equilíbrio para o agricultor, porque ele tem na ponta de lápis o que ele põe de insumo para o que ele colhe de soja e faz a conta de quanto sobrou no bolso dele, né? Qual que você acha que é a importância do governo ou dos governos? Porque quando eu falo dos governos, eu estou incluindo aí governos estaduais e até mesmo governos municipais, não apenas o governo federal, de fomentarem essa transformação sustentável da agricultura brasileira. E quais resultados pode-se esperar no curto prazo dessas ações? Eu acho que, assim, o Plano Safra é um bom indicativo disso, pelo menos a intenção é um bom indicativo disso, e eu acho que é como você fomenta e como você suporta o agricultor nisso. E não só isso, por exemplo, pensando na linha de, ok, a gente hoje tem as melhores tecnologias de biológicos que a gente poderia ter para o agricultor, como que o governo pode ajudar nesse sentido? Existe mais de uma forma, através de pesquisa, e eu acho que a Embrapa é um bom exemplo disso, então, assim, a parceria público-privada que você vê no desenvolvimento de novas tecnologias para biológicos é um dos pontos, mas a questão da regulamentação também e da agilidade de aprovações. Eu acho que é um caminho que a gente vê essa transformação ocorrendo, mas a gente ainda pode evoluir mais nas questões, por exemplo, regulatórias, como registrar produtos seguros, mas com uma maior agilidade. Então, não ficar esperando 2 a 3 anos para obter um registro de um produto biológico, se você consegue agilizar esse processo e registrar o produto antes. Eu acho que isso vai incentivar muito mais as empresas que querem investir nessas tecnologias a trazer desenvolvimentos para o Brasil e ofertar mais para o agricultor. Porque se a gente pensar, o mercado biológico é um mercado bastante novo, existem muitos produtos hoje no mercado, mas a base, alguns micro-organismos, apenas alguns. Então, quando você tirar
das marcas comerciais e para o número de micro-organismos que a gente tem registrado no Brasil, são poucos. Então, assim, você incentivar essa pesquisa e você agilizar os processos regulatórios vai incentivar muito mais as empresas que produzem, que desenvolvem tecnologia, a registrarem mais produtos, o agricultor ter mais opções de produto para utilização. Para finalizar nossa prosa, quais são os desafios e as oportunidades para a agricultura brasileira nesse contexto das mudanças climáticas e de degradação do solo? Eu acho que assim, um dos grandes desafios nosso na produção é toda essa questão de regulamentação, mas não só isso, a gente está numa agricultura tropical, onde a gente tem desafios climáticos e desafios também de pragas e doenças. Então a gente tem que ser muito eficiente no manejo de uma lavoura para a gente conseguir produzir. Eu já usei o exemplo dos nematóides, mas não só. A gente sabe, por exemplo, a problemática, a gente tem ferrugem da soja no Brasil. Então, tudo isso são desafios que o agricultor tem e ele tem que ter tecnologias para conseguir enfrentar esses desafios. Mas esses desafios, cada vez mais a gente sabe a capacidade que a gente tem em produção, esse espírito inovador do agricultor de testar coisas novas e produzir. Então, para mim é um desafio, mas assim, a gente provou que a gente é capaz de se sobrepor a ele, mas a oportunidade, para mim, é o ponto maior. Assim, a gente tem uma oportunidade muito grande aqui no Brasil de produzir ainda mais com mais excelência. Então, não só na recuperação de áreas degradadas, mas como nas áreas produtivas nossas a gente consegue implementar práticas mais regenerativas, utilização de biológicos, melhor utilização dos defensivos e dos fertilizantes para produzir mais nas mesmas áreas que a gente tem hoje já na agricultura brasileira. Então, eu vejo muito mais como oportunidade do que desafios que a gente tem na agricultura brasileira e, com certeza, o mundo espera do Brasil maiores produtividades e maior produção de alimentos, porque o Brasil é fundamental nesse processo de crescimento populacional e de cada vez mais as populações se alimentando melhor, consumindo mais proteína, e com isso a produção de grãos é extremamente importante para essa produção. Reinaldo, adorei nossa prosa. Obrigado, viu? Foi muito bom. Obrigado a você. Grande abraço. Foi um prazer. Grande abraço. Eu conversei com o Reinaldo Bonecarreri, engenheiro agrônomo, doutor em fisiologia dos cultivos agrícolas e diretor de biológicos para a América Latina da Índigo. A Índigo é uma startup norte-americana, mas que está com presença global. Ele falou aí a quantidade de países, né? Está nos 4 continentes. E ela é uma startup norte-americana especializada no desenvolvimento de inovações para uma agricultura mais sustentável. A gente tem falado tanto disso, né? Tanto de sustentabilidade e tentado também trazer isso para a prática do produtor rural e para a prática de você que está do lado de fora da porteira entender um pouco melhor também. E o tema da nossa prosa de hoje foi: biotecnologia impulsiona produtividade agrícola sustentável. E se você gostou dessa nossa prosa, deixe um comentário, deixe um compartilhamento, compartilhe com outras pessoas, para eles entenderem melhor a questão da evolução da agricultura brasileira. E se inscreva nesse canal. Um grande abraço para você e até a nossa próxima prosa. Tchau, tchau.